8h06, podcast do intervalo vetado hoje pela ditadura. Não, pela censura. Você sabe que nós temos documentos aqui na rádio ainda, da época da Continental, eu estava vasculhando outro dia ali, vendo ali, carimbados com a censura da Polícia Federal? Tudo. Depois eu vou fazer um arquivo disso, montar umas fotos lá. Bem interessante a história. Tem que estar, inclusive, a mostra, a gente pode fazer uma exposição aqui no estúdio. Você sabe que não se expor aquilo, pode expor como se for uma vitória, eu acho que, da democracia, né? Eu acho interessante porque é história, né? A gente mostrar a evolução da... Você tinha a programação toda batida à máquina, né? E ali, para ela ir ao ar, não era depois de ter ido ao ar, aquilo era levado antes. Você vê, a programação hoje é dia 24. Então a programação de hoje foi carimbada ontem. Eu vou achar esses carimbos ali de novo, depois eu vou. Boa ideia, Rodrigo. Manda a conta dos quadros para você lá. Gente, nós voltamos ao vivo aqui com Folha no Ar, 8h07 em Campos, que tem previsão de calor e vai se cumprindo essa previsão, com 41 até de máxima prevista aqui para a região hoje, já agora aqui no centro da cidade, são 8h08, faz 24 graus, lembrando que estamos no inverno brasileiro, não está nem perto da primavera, e essa onda de calor deve durar pelo menos até amanhã, em todo o Brasil, todas as regiões brasileiras. Só aproveitando que você está falando isso, né? Tem alerta da Defesa Civil, inclusive em relação ao aviso meteorológico, né? Por conta dessa massa de ar seco em todo o estado do Rio de Janeiro. Até hoje, a umidade relativa do ar mínima apresentará valores de 15% a 30%. Nossa. Né? Nesse período, então, as temperaturas estarão elevadas até em 5 graus acima geralmente do que acontece. Então, ou seja, do normal. Né? Então, todo mundo ficar atento, principalmente a questão de incêndios florestais, que é comum nessa época, né? E pedir aquelas pessoas para ficarem sempre atentas, não evitarem ficar colocando fogo em lixo, que muita gente ainda faz isso, né? Aquelas pessoas também, a gente infelizmente ainda vive aqui em Campos essa realidade das queimadas, que hoje são bem menores, né? E elas ainda são permitidas dentro de um cronograma, né? A proposta é que elas se encerrem, mas ainda é permitida a questão da queima de cana, né? Então, nesse período seco é mais risco ainda, e tem esse aviso meteorológico da Defesa Civil. Eu perdi o time na matéria que foi gerada lá no grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, de tirar uma foto acho que evidenciaria muito bem, de uma piscina lotada daquela fuligem no fundo. Meu Deus do céu. Você imagina aquilo na respiração da gente e de quem tem aí as suas alergias terminadas em ite, né? Rinite, sinusite, bronquite e tudo mais. Bom, nós voltamos aqui com o oferecimento de aí beba água, tá? Água sempre. Coagro, Proteus, aliás, a Coagro, que tem a usina Paraíso, com filtros devidamente cobertos por peneiras e umidificados, desde a antiga São José, que era aqui em Goitacazes, né, que virou Coagro, no início dos anos 2000, já usava fio. Então, quando fala, essas usinas estão queimando, não, as usinas, que são 3 em Campos hoje, não emitem mais fuligem. O que emite, foi o que o Rodrigo falou, são as queimadas chamada controlada. Na verdade, elas são controladas, né? É bom a gente ressaltar que, por parte dos produtores rurais, há um controle muito grande, mas a gente sabe que existe também incêndios criminosos, de pessoas que muitas vezes vão caçar, né, nesses canavais, caça pré aí e coloca fogo. Então, assim, né, estão tirando a responsabilidade do setor, que tem a responsabilidade e cumpre essa responsabilidade dentro do que é previsto pelo INEA. É bom a gente ressaltar, as queimadas hoje em Campos, elas ainda são permitidas, porque há um cronograma de redução, né, até que elas possam ser encerradas, e a Coagro é um exemplo em relação a equipamentos, né, de última geração que são utilizados já nesse corte de cana, mas ainda temos problemas sim. E nós voltamos então no oferecimento. Destaque no ponto final aí dessa semana, o Aloysio trouxe essa questão da fuligem. Essa demanda lá do grupo, que exato.
No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com a Magnólia Carvalho, representante da Marcha Mundial de Mulheres, Núcleo Campos das Mulheres, né? A Gisele Almeida, que é socióloga e professora do Departamento de Ciências Sociais da UF Campos. Rodrigo, por gentileza, abrir esse bloco e me faça um favor. Vou lá embaixo dar um beijo pra sua mãe depois, pode? Acabar o programa. Eu deixei ela lá no carro, porque ela vai daqui a pouquinho ali vai numa consulta. Então tá. Não sei se então ela vai estar lá atrapalhada. Só um detalhe aqui, esse é factual, tá no G1. Jair Renan Bolsonaro é alvo de operação contra grupo suspeito de estelionato. A Polícia Civil faz buscas em 2 endereços ligados ao filho do ex-presidente. Como a Luiz colocou lá no seu artigo final de semana, né? A casa está caindo. Está entortando, não vai ter como voltar, não. Deixa eu pedir a você para abrir essa pauta aqui, que é muito mais importante que isso tudo. Não está desassociada, mas vamos aqui falar agora um pouco sobre convidar as pessoas para estar nessa roda, né? Como eu falei, a Magnólia, ela é gestora e representante da Marcha Municipal de Mulheres, né, que do Núcleo Campos, e militante dos direitos humanos, feminista e comunicadora popular. Vai ser a mediadora dessa roda de conversa, que vai contar também com uma outra galera, que você falasse quem vai estar participando dessa roda e convidasse as pessoas para estarem nessa roda. A roda de conversa, né, Mulheres contra a Violência, é uma construção coletiva da Marcha Mundial de Mulheres, com o Movimento Unificado de Mulheres de Campos, né, o movimento. Então, nós temos o objetivo de conscientizar a sociedade, né, que nesse agosto, a gente tem essa campanha do Agosto Lilás, exatamente para isso, né, mostrar à sociedade a necessidade do combate à violência, né, que todos, todas e todos precisam estar envolvidos. Então, eu vou fazer essa mediação com essas meninas maravilhosas, lá na Santa Paciência Casa Criativa, a partir das 18 horas. Posso falar o nome das meninas? Pode falar das meninas, os apoiadores, com vontade. A Artemis Rezende, que é graduando em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, travesti, natural de São José dos Campos, tem uma pesquisa focada em gênero e sexualidade, e em especial a população transvestigênero, né, que é o neologismo que propõe substituir o termo transgênero, né, por esse termo que funde as palavras transexual e travesti. A Jéssica Gomes é uma mulher afro-latino-americana, assistente social, especialista em direitos humanos e racismo e mestre em serviço social. E além de comprometida com a garantia de direitos humanos, sociais e políticas públicas, nas discussões de gênero e raça, feminismo e proteção racial. E a nossa doutora, que vai falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, sobre a importância da lei, sobre medida protetiva, que é a doutora Mariana Ribeiro, que é advogada criminalista, pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia pela PUC-RS, atuante em casos de violência contra a mulher e membro da diretoria da OAB Jovem Campos dos Goitacazes. Vai ser uma discussão bem acolhedora, né, onde vamos falar sobre diversos tipos de violência, que são muito banais, né, e invisibilizadas na nossa sociedade. Vamos conversar sobre a importância da Lei Maria da Penha, vamos reforçar, né, aquele estigma da denúncia, o porquê, como deve acontecer esse tipo de denúncia, né? E mostrar a todas as mulheres e conversar, trocar experiência, que violência, todas nós estamos sujeitas a passar por isso. Então, vamos ter um espaço infantil, né, para receber essas mulheres que não têm com quem deixar seus filhos, ser um espaço bem acolhedor, onde essas mães possam ficar à vontade para conversar, para debater. Vamos ter um lanche esperando por elas, porque a gente sabe que é na hora que se sai do trabalho, né, naquela hora assim do rush mesmo, né? Então, estamos de braços abertos esperando. A Santa Paciência Casa Criativa nos recebeu de braços abertos. É fácil acesso do centro, né? Muito, muito. Ali na Barão de Miracema, né, 81. E tivemos apoio também dos sindicatos, nos apoiaram para que a gente pudesse ter toda essa estrutura, né, para receber essas mulheres, que é o CIPROSEP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos. Agradecer a Elaine, que nos recebeu de braços abertos. A presidenta
maravilhosa, que se identifica com essa pauta, né? E que traz isso para todo o espaço do sindicato também. A ADUF, né? Que é a Associação dos Docentes da UF, está aqui nossa companheira da UF. Então, assim, queremos agradecer e quero ressaltar também o apoio que a gente teve da CANTRA, que é a Casa da Mulher Trabalhadora do Rio de Janeiro. É uma organização que trabalha com mulheres em todas as suas diversidades. Então, eles nos doaram algumas cartilhas, né? Inclusive, assim, eu estava agora na Marcha das Margaridas, peguei o Rio de Janeiro é tão pertinho, mas eu tive que pegar as cartilhas lá em Brasília, com o apoio das meninas da marcha. Então, assim, as cartilhas são maravilhosas, falando de Lei Maria da Penha, falando das violências, falando sobre medida protetiva. Então, assim, é bem didática. Então, são umas cartilhas que recebemos da CANT. Então, esses são os nossos apoiadores. Agradecer a um grupo de trabalho de mulheres que estão envolvidas conosco, né, que são as meninas do movimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, pra gente a gente vai voltar a falar sobre outros mais à frente, mas você é representante da Marcha Mundial de Mulheres Núcleo Campus. Na verdade, essa Marcha Mundial, como é que é essa relação? Como é que como surgiu esse núcleo em Campos? Tem, além de você, mais alguém? Como é que é essa relação sua? Que você falou, acabou de chegar, né, da Marcha das Margaridas em Brasília. Né, que energizante. Que é realmente, né? E desculpa, assim, mas a gente está aqui com uma pernambucana, isso? E com uma paulista ou paulistana? Isso, paulista. Paulista, né? Eu sou do interior. A gente vê como Campos ainda... E aí a gente vai entrar naquela discussão que muita gente fala, que Campos é uma cidade muito conservadora, né? Até pelo perfil do eleitor do município, né, aqui em Campos, por mais que Baseado nisso. Né, a gente viu, né, a vitória de um candidato que era o candidato Jair Bolsonaro, que tem esse perfil mais conservador, conforme é posto, né, e comprado por muita gente. Mas é difícil da gente imaginar que aqui em Campos a gente ainda tem discussões que ainda não envolvem tanto, de fato, os diferentes segmentos, né? Como é que foi para você, por exemplo, uma mulher que veio de fora, nordestina, que a gente sabe que tem, né, também muitos desafios, né? Porque além de ser mulher, tem essa questão de às vezes de vir do Nordeste, ter chegado em Campos. Como que você tem... Xenofobia, exatamente. Como é que você tem visto esse engajamento? Você percebe que essa desconstrução que vocês falaram lá no início tem ganhado espaço? Quando vocês propõem rodas de conversa, começa realmente o público que vai, é o público de Campos? Porque eu sinto às vezes que tem uma certa resistência, que... organizações, conversas como essa, muitas vezes ela atrai às vezes o público universitário, que é um público que muitas vezes não é daqui, que é mais flutuante, mas aquela pessoa, às vezes, aquela jovem que está numa comunidade periférica, muitas vezes ela não chega, ou se chega de forma muito tímida. Como é que está sendo essa construção? Como conseguir atingir essa camada maior e a população de Campos para que a gente tenha essa construção de forma mais amplificada? Olha, Rodrigo, assim, uma coisa que... eu acho que a primeira coisa, a gente precisa desconstruir essa coisa. Conservadorismo não é ser reacionário. Conservadorismo, não tenho nada contra o conservadorismo, eu acho que nenhuma feminista deve ter, mas eu acho que ser conservador é uma coisa, ser reacionário é outra, né? Que eu acho que é isso que o Brasil está vivendo hoje. É difícil, sim. É difícil porque, assim, nossas lutas feministas, quando eu digo lutas feministas, são lutas pelos direitos das mulheres. Não é porque eu me digo feminista que a minha mãe, que não é feminista e que luta junto comigo, né, não esteja lutando, querendo os mesmos direitos, as mesmas coisas. Nossos direitos foram conquistados a duras penas, uma via crucis. Então, assim, qualquer direito que é retirado nosso... Aliás, é aquela coisa, né? Qualquer crise financeira, política, o primeiro direito a ser tirado é o da mulher. Então, assim, qualquer direito retirado nosso é muito triste. Então, não falando de política, de lado político, mas falando sobre o que você disse aqui do conservadorismo, esses últimos 4 anos foi uma desconstrução muito grande,
para nós mulheres. Né? Tivemos direitos retirados, tivemos direitos que foram conquistados a duras penas. Então, isso é muito difícil de dialogar. É difícil a gente dialogar com pessoas que pensam dessa forma, que pensam que aqueles direitos, eles podem ser retirados. Né? Então, assim, não só em Campos, mas em todos os lugares a gente encontra pessoas assim. Em todos os lugares a gente encontra feministas e mulheres engajadas, como eu encontrei aqui em Campos. É uma realidade diferente da que eu vivi, tanto em Recife quanto no Rio Grande do Sul, que Rio Grande do Sul, apesar de ser uma região conservadora, existe um movimento feminista muito forte, um movimento muito articulado. Então, assim, em Recife eu não preciso nem falar, né? O Pernambuco, ele é um estado muito politizado, é um estado que luta pelos seus direitos, que as pessoas enxergam o Pernambuco como eu vi muito nas eleições, né? Que é um povo burro. Não, gente. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente viveu durante décadas ali no semiárido. Eu não morei no semiárido, trabalhei com semiárido, mas você viver há décadas naquela indústria da seca e a gente fazer o trabalhinho de formiguinha, de politizar essas pessoas, para que essas pessoas entendam que que o direito delas, ela tem direito à água, ela tem direito à moradia, ela não precisa votar em um candidato para ganhar um carro-pipa de água uma vez por ano. Né? Então, assim, que isso, sim, é uma esmola. E ela tem direito, a Constituição diz outra coisa. Então, a partir do momento que essas pessoas entenderam, porque elas foram politizadas, foi um trabalho de formiguinha, da gente conversar, e elas entenderem que elas têm direitos. Então, assim, a mesma coisa como você falou daquela moça, daquela menina da periferia, muitas mulheres das periferias, elas não entendem que têm direitos. Porque, assim, muitas delas vivem num estado tão vulnerabilizado que elas não conseguem procurar os equipamentos. Então, assim, o que eu penso é que nós, mulheres que estamos engajadas, os equipamentos que trabalham com as políticas públicas, elas precisam ir até aquela mulher. A gente precisa fazer um trabalho de base com aquela mulher precisa entender que ela tem direitos. Não só quando ela é vítima propriamente dita. Exatamente. De uma agressão física, de uma agressão psicológica, de um crime cibernético. Sim. É o tempo todo. A gente não precisa só trabalhar com essa mulher, porque o direito da mulher não é só sobre violência. Quando ela sofre violência, ela já teve todos os seus direitos violados. Essa mulher não teve direito à saúde, essa mulher não teve direito à educação, ela precisa de uma creche para o filho, né? Para a filha, para os filhos, ela precisa fazer seus exames, ela precisa entender que isso é um direito dela. A partir do momento que ela entende que isso é um direito dela, ela vai dar valor ao voto dela. Ela vai saber em quem votar. Não aquela pessoa, aquele político que vai lá, vou te dar um exame. Ela acha que aquilo está ajudando ela e ela vai votar naquela pessoa sim, porque ela não entende. Então a gente precisa fazer um trabalho de base nas periferias sim. A gente precisa conversar com essas mulheres, a gente precisa mostrar o direito que elas têm. Para a partir daí, a gente ter exatamente, independente do conservadorismo, a gente ter pessoas que antes de depositar o seu voto, pensar, eu tenho direito a isso. Essa pessoa, nesse tempo que ela esteve na política, o que é que ela fez por mim? O que é que ela fez pela sociedade? Né? É um deputado, é um senador. Ele votou em quais projetos? Então, assim, a gente precisa que essas pessoas tenham esse entendimento. É difícil? É difícil, porque a gente sabe que na pandemia, por exemplo, tudo foi feito pelas redes sociais. Eu fiz várias lives, a gente fez vários trabalhos, mas a gente sabe que tem pessoas que a gente não consegue atingir, sim. Porque pessoas não têm telefone, não têm internet. Então, isso a gente precisa entender. Como mulheres que estamos na luta, a gente precisa entender que a gente tem que ir lá na base, a gente tem que ir lá na associação de moradores, a gente tem que ir no CRAS, a gente tem que ir lá para conversar e mostrar a essas mulheres que, tipo, uma roda de conversa como essa que a gente está promovendo hoje, diz direito a ela também. Ela tem o direito de estar lá com a gente. Ela tem o direito de levar o seu filho, deixar o seu filho sendo cuidado. E isso é um trabalho que deveria ser feito pelo Estado. Entendeu? E não segmentar, né? Porque às vezes o que acontece muitas vezes é que essas rodas de conversa elas são tão segmentadas, tão quase sempre regras, né? Vamos falar sobre
assuntos muito específicos que acabam não ampliando essa discussão que tem que ter. Queria perguntar a Gisele. Gisele, te assustou o comportamento aqui em Campos, principalmente quando a gente vê, por exemplo, uma Câmara Municipal que tem 25 cadeiras e a gente sequer ter uma mulher como representante? Como que você avalia esse cenário social aqui em Campos? Bom, eu falo que eu me considero campista já, porque eu estou aqui desde 2013 estabelecida, né? Minha filha nasceu em Campos, enfim, e eu tenho muito orgulho de ser professora da universidade pública. Então, assim, a vinda para Campos, ela, apesar das dificuldades, né, de vir para uma cidade como você colocou conservadora, mas eu acho que é além de conservadora, né, é reacionária. É claro que traz desafios, né, para a gente lidar, mas eu acho, né, a gente está em um país que é reacionário, a gente está em um país que é conservador. E eu falo isso, né, em sala de aula, que se o problema da ascensão da extrema-direita fosse só do Brasil, seria ótimo, porque estaria isolado. Mas é só a gente olhar o panorama eleitoral europeu, a própria disputa eleitoral nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente vê a ascensão desses pensamentos, né, de extrema-direita crescendo. Na Argentina, exatamente. Né, acabou aqui do nosso lado e acontecendo agora. Então, assim, isso tudo, por um lado, para dizer, eu acho importante também a gente não colocar, né, o holofote só em Campos. Sim. E entender que isso faz parte de um momento que a gente está vivendo. E aí ressaltar a importância dessas organizações e desses coletivos para a resistência que é necessária para a gente enfrentar o avanço dessas ideias racistas, xenófobas, machistas, né, que são lutas transfóbicas, que são lutas necessárias, né? Eu acho assim incrível quando a mulher fala, eu não sou feminista, mas ela vota, viaja sozinha, tem bens no nome dela, e ela não sabe que tudo isso que ela vive hoje como super normal foi conquistado por luta de mulheres, né? Então eu acho importante, né, a gente o Movimento Unificado de Mulheres de Campos é um encontro que eu, assim, me identifiquei demais, porque tem mulheres de perfis muito diferentes, tem mulheres da universidade, tem colegas que são assistentes sociais, funcionárias, né, de aparelhos municipais, tem, enfim, professoras, enfim, diversos perfis. E a gente, querendo ou não, consegue, com todas as dificuldades das rotinas de trabalho, né, de cuidados em casa e tudo mais, ocupar alguns espaços importantes. Por exemplo, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a gente fez um ato na rodoviária velha, né, que a gente fala rodoviária do centro, que é exatamente essa questão. Vamos para o lugar onde estão as pessoas, né? E a gente demos aula pública. Eu, por exemplo, dei uma aula sobre pobreza menstrual, que eu não sei se vocês sabem, tem um problema de evasão escolar de meninas, porque elas não têm, né, acesso ao absorvente. Sobre isso ontem aqui no programa. E hoje, né, já temos a política pública que garante a distribuição. Mas não foi isso que a gente viu nos últimos 4 anos. Quer dizer, essas coisas não se falam, né? Então, assim, debater e lá, a gente fez uma arrecadação, né, de absorventes, né, nessa ocasião. Fizemos no dia do aniversário de morte da Marielle Franco, a gente também fez um evento lá. Então, a gente tem esse perfil no Instagram, né, o @movimentum, né, .campus, no qual a gente também divulga. Com N. Com N, deixa eu confirmar. Com M no final. Com M, Movimento Unificado de Mulheres, .campus. E a gente procura fazer, né, as datas, também o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, também foi feito um ato ali em frente à Câmara dos Vereadores. Enfim, a gente não consegue sempre, né, com certeza, atingir
com quem a gente mais gostaria, às vezes, de falar, né? Que são essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilização. Mas eu acho que também cabe esse lugar de resistência, né? E a gente tem que seguir ocupando os espaços na medida do possível. Por exemplo, estar aqui hoje podendo falar sobre isso é uma conquista para a gente, né? E é muito importante que a gente possa falar sobre isso sem esse medo, né? Porque é feminista, porque é ideologia de gênero, porque se a gente não enfrentar essas questões, a gente vai carregar, né, uma história muito triste. Inclusive aqui no nosso município, né, a gente tem o caso das meninas de Guarus, que é assustador. Eu não consigo parar de me indignar, né, assim, com essa situação, porque a gente vê, passaram 7 anos, né, desde que houve, né, a prisão. E onde estão essas meninas? O que aconteceu com essas trajetórias? Né? Então, assim, eram crianças praticamente. Né? Então, assim, onde estão essas meninas hoje? Que tipo de experiência essas mulheres têm hoje? Porque hoje elas são mulheres. Entende? Então, assim, aqui no estado do Rio tem um Instituto de Segurança Pública que disponibiliza uma série de dados, né? E eu estava vendo os dados de estupros na cidade de Campos em 2022 foram registrados 122. Isso que a gente fala que registro já é subnotificação, porque nem todo mundo que sofre uma violência sexual, um estupro, vai até a delegacia realizar uma denúncia. Então, quer dizer, agora, o que é pior de tudo? Desses 122 números, né, de 2022, 69 foram com crianças de 0 a 11 anos. Então, assim, a gente, né, é claro que a gente gostaria muito de poder falar com as mães dessas crianças, atingir as famílias dessas crianças, né? E é a nossa luta, né? Mas eu acho que é isso, cabe um papel de resistência mesmo, a gente tem que seguir resistindo, né? Então, e os dados desse ano também já são... Já são, é que eles disponibilizam a cada trimestre, né? E aí para 2023 só tem para o primeiro trimestre, que foram 10 registros já de estupros entre crianças de 0 a 11 anos. Então, assim, é uma situação alarmante, né? Então, assim, aqui em Campos, não sei se vocês... até uma coisa do senso comum, a gente tem tido notificação, né, publicização de casos de feminicídio, né? Inclusive, lembrando aqui, né, o caso da Eduarda, né, que foi assassinada em 14 de julho, né, na frente da casa da mãe, né, chegando do plantão Parque Rosário. Né? Essa foi agora mais recente. Chegando de um plantão, era técnica de enfermagem, né? Foi assassinada pelo ex-marido, né? E ela tinha medida protetiva. Então, é uma mulher que... Então, assim, quando a gente fala de violência, essa mulher, além dela ter sido alvo da pior violência, né? Que ceifou a vida dela, ela tinha medida protetiva, quer dizer, era uma mulher que vivia com medo. Então, falar sobre gênero é falar sobre essa situação de mulheres que vivem com medo. Né? Então, assim, é importante a gente ter esses espaços, e é um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Mas eu quero te perguntar de novo, você acha que a gente não ter, muitas vezes, essa representatividade de fato, por exemplo, como acontece na Câmara, isso atrapalha nesse processo? Olha, é muito preocupante. É muito preocupante. Como que a gente vai legislar a favor das mulheres sem ter as mulheres lá? Né? Então, assim, a gente pensar, por exemplo, né, quem que vai pensar que a menina não tem absorvente para ir para a escola? É só uma mulher que menstrua vai pensar isso. Um homem não vai pensar. Então, assim, a gente precisa ter mulheres ocupando os espaços, né, da política. Mas isso é um desafio. A Flávia Biroli é uma cientista política que ela vai falar, o desafio para a mulher ocupar esses espaços é que, como ela tem uma sobrecarga de trabalho, né, para além da desigualdade social, racial e econômica, né, a gente sabe que não é todo mundo que pode viver a vida pública, né, de sair, fazer parte de um coletivo e hoje numa roda de conversa. É um privilégio uma mulher hoje conseguir sair de casa às 18 horas para ir participar de uma roda de conversa. Infelizmente, é um privilégio.
porque ela tem que ter tempo para isso, ela tem que ter condições desse deslocamento, né? Então, assim, isso, como que essa mulher vai se inserir na vida pública? Como que ela vai ser candidata a vereadora? Né? Assim, então, é um desafio a gente pensar a questão do gênero e da democracia. E não tem como a gente ter, de fato, uma democracia sem ter uma maior igualdade de gênero. Então, tem mulheres que dizem que elas não são feministas, mas, por exemplo, o feminismo quer lutar pela igualdade de gênero, pelo menos paridade salarial. Mulheres ganharem a mesma coisa quando desempenham a mesma função de homens. Parece que eu estou falando uma coisa básica, mas não é. Né? Por mais que tenha legislação que visa garantir isso, é muito comum a gente encontrar mulheres que ganham menos fazendo a mesma função. E quem vai se preocupar com isso? Vai ser os homens? Não, vão ser as mulheres. Né? Então, assim, a importância da gente ter vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, é porque a gente precisa ter essa experiência de ser mulher para saber, né, o que acontece na nossa vida, as dificuldades, estar em contato com outras mulheres para poder propor políticas públicas capazes de auxiliar o avanço nessa igualdade de gênero. Né? A gente não quer ser mais que os homens, né? A gente quer direitos iguais, né? Quem sofre com a falta da creche? A mulher, porque o homem está trabalhando. Então, assim, qual o vereador que vai pensar numa creche naquele local se isso não atinge aos homens? Então, assim, para que a gente possa, como ela falou, legislar para as mulheres, a gente precisa sentir na pele, a gente precisa entender. Eu queria só puxar um gancho rapidinho da fala da Gisele, quando ela falou da aula lá na rodoviária. Eu queria destacar também o projeto da Kelly Viter, que o nosso companheiro falou ali, um grande beijo para a Kelly, que também estava lá naquele dia, Por Amor ao Outro. É um projeto que arrecada, ela tem já faz um tempo, em que arrecada os absorventes. Então, assim, é um projeto muito lindo. Se alguém quiser, tem Instagram, Por Amor ao Outro, quiser doar alguma empresa, sabe? Ela sempre tem absorventes lá guardados para ir doando, para sair. Eu já peguei com ela várias vezes, assim, para levar para alguns lugares. Então, é um projeto muito lindo também. Aí, quando ela falou, eu lembrei que nesse dia ela também teve presente, e também deixa o espaço aberto aqui para a Kelly, o convite para que ela também esteja com a gente, uma oportunidade para tratar ela hoje estará lá conosco também, ajudando lá na construção, que a Kelly é ótima, ela tem uma luta, né, pelo direito das mulheres aqui em Campos, muito, muito boa também, tem uma visibilidade boa. Então, Kelly, aguardamos você. Temos que fechar, já são 8h39, né, Rodrigo? Não sei como é que se você tem mais aí alguma demanda. À vontade para que elas possam falar. A gente acho que tinha muitas outras coisas que a gente podia falar. Sim, aqui. Eu só queria, se for possível, e acho que é muito difícil para vocês, porque eu sei que isso vai gerar uma pauta até para outro programa, como a gente estava conversando, né, Gisele? Mas sobre esse detalhe aqui, esse caso dessa mulher que foi assassinada, agora dia 14 de julho, ela tinha medida protetiva, ou seja, tinha que ter a proteção do sistema para ela não sofrer o que sofreu, infelizmente. Isso não é uma espécie de uma alavanca para manter as mulheres com medo de denúncia, e mesmo com as garantias do sistema, o sistema falha? Eu acho que aí é importante a gente pensar que é quem criou o sistema e a quem ele serve. Eu sou socióloga, gente, eu vim aqui para trazer sempre essas questões. Então, assim, infelizmente, a gente tem um sistema judicial, né, um sistema jurídico, normativo, que foi construído e pensado pela lógica patriarcal. Eu queria evitar de usar o termo patriarcado e patriarcal, porque parece um conceito, parece aquela coisa de feminista descontrolada, né, para o senso comum,
Pra gente que é cientista, patriarcado é um conceito, né? Mas a visão geral né, do senso comum é sempre essa coisa assim, não vou nem ouvir agora o que ela falou, porque ela falou essa palavra, né? Mas falar patriarcado é falar de uma sociedade que é regida pela lógica da dominação dos homens. Infelizmente, o nosso sistema jurídico, porque a nossa sociedade, ela é patriarcal. Então, assim, tanto é que aqui em Campos tem vários casos de feminicídio que foram mulheres mortas por seus ex-companheiros e que eles eram agentes municipal de segurança, era ex-policial. Então, quer dizer, e essa um policial que foi até a DEAN atrás da mulher, justamente para impedir que ela fizesse a denúncia, mas cometendo o crime. Sim. Agora, recente isso também. A Luanda Bittencourt, não era? O ex-marido dela, eu acho que era policial aposentado. Aquela que foi assassinada no estacionamento da 13 de maio. Né? Então, assim, isso mostra para a gente a questão da impunidade, que é um problema sério do nosso país, não apenas em relação à violência de gênero, né? Mas, de fato, isso serve para aumentar o medo das mulheres. Mas o que a gente tem que fazer é exatamente reivindicar e saber que elas têm esse direito, porque também não acionar a lei por medo da represália não vai poupar essa mulher da violência e do risco de ser assassinada. Né? Então, é isso que a gente tem que falar. Que se, por um lado, a gente tem um problema na lei e na sua aplicabilidade, que a gente não consegue, infelizmente, né, enquanto sociedade, a gente não consegue proteger essas mulheres que estão com medidas protetivas, né, muitas vezes, nos dados também do Rio de Janeiro, a gente vê isso. Um número significativo de mulheres assassinadas tinham medidas protetivas. Não é um caso isolado de Campos. Mas isso não significa... É o que a gente fala, a gente não pode jogar a criança com a água do banho. Né? É reivindicar uma maior atuação, né, do Estado e do poder público para garantir a medida protetiva. E não desencorajar as mulheres a denunciarem porque a medida protetiva não resolve. Ao contrário, né? É muito maior o número de medidas protetivas que resolvem do que as que vão acabar nessa tragédia. E por isso tem grupos importantes como estão aqui representados, né? A Marcha Mundial das Mulheres do Núcleo aqui em Campos, também o Movimento Unificado de Mulheres. Essa rede de proteção é muito importante. A gente sabe que em Campos existem equipamentos de garantias que muitas vezes não existem em outros lugares. Né? Agora, talvez em alguns momentos o papel que cada um cumpre talvez seja questionável, porque talvez às vezes não atinja de fato necessariamente a todas as mulheres que precisam, mas existem. Nós temos DEAN, que é uma realidade que não existe, não tem em vários outros municípios. Nós temos aqui o CEAM, nós temos uma subsecretaria de proteção das mulheres, nós temos uma casa de acolhimento, que é uma das poucas que existe aqui, né, onde essa mulher pode ficar resguardado com a sua família, com seus filhos. Existem vários equipamentos, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de um envolvimento maior da sociedade. E eu quero parabenizar muito, né, não só a gente está falando aqui, né, da Marcha Mundial das Mulheres e também do Movimento Unificado, por estar desenvolvendo esse papel de conscientização com essa roda de conversa e com vários outros eventos que elas citaram aqui, né? Mas é isso, é um convite a toda a sociedade, e a gente como homem também tem esse papel de estar junto, de não aceitar mais esse tipo de convivência ao nosso lado. Então, quando você tem comportamentos amigos, às vezes, que tem comportamentos como esse, se você é realmente amigo, vai te ouvir. Se não te ouvir, é porque não é seu amigo. Então, eu sei que é um processo de desconstrução, mas tem que estar envolvendo todo mundo. Então, eu queria que vocês divulgassem um pouquinho mais. Eu acabei te perguntando como é que é essa questão da marcha. Você falou, é uma marcha mundial, mas como é que é? Além de você, outras pessoas compõem esse núcleo em Campos, como é que é? A Marcha Mundial de Mulheres, ele é um movimento internacional, tal, com uma dinâmica local. Então, como se funciona? A gente acompanha todas as campanhas internacionais e as campanhas nacionais. Agora, por exemplo, estamos ajudando e construindo o Agosto Lilás. Tanto nacional como estadual, municipal. Nós somos divididos em núcleos, né? Como eu falei, comitês e núcleos. Estamos presentes em 20 estados, pelo menos em 20 estados aqui do Brasil.
E assim, como eu já participava da marcha em outro estado, eu cheguei aqui em Campos, eu senti essa necessidade. Não existia aqui? Não existia. Eu senti essa necessidade. Tem, eu acho que umas 2 ou 3 companheiras que participam, mas são ligadas à marcha estadual. Assim, elas acompanham mais o grupo estadual, que no caso é o grupo que eu também faço parte. Então, assim, chegando em Campos, eu senti essa necessidade. Eu fui conhecendo as companheiras do movimento, e senti essa necessidade de estar num movimento que também, né, que ajude, que traga, que reivindique, né, que esteja aí, que tenha um nome já consolidado e que seja respeitado. Então, assim, não que a gente não deva criar, a gente precisa criar movimentos, a gente precisa do zero, é um trabalho de formiguinha. Então, aí, o meu contato com o Rio Grande do Sul, para que eu fosse transferida para cá, né? Assim, não é nada muito burocrático, porque é um movimento social. Mas, assim, para que eu entrasse em contato com a estadual, para que a gente fizesse isso, para que eu viesse para cá como representante, montasse um núcleo aqui. E esse núcleo, ele atende Campos ou atende também regional? Tipo, ele atende São da Barra, São Francisco, São Fidélis, quem quiser participar. Quem quiser participar. De uma certa forma. Não existe uma sede, né? Como eu te falei, é um movimento social. Existe redes sociais, a gente tem aqui até, coloquei aqui o Instagram, é Marcha Mulheres, quem quiser entrar em contato. Marcha Mulheres, mas é específico de Campos ou esse é o geral? Não, ele é o estadual, porque a gente não tem uma rede social, 2 núcleos, porque aí fica, se perde um pouco, né? Ou então, assim, a estadual faz as nossas postagens, tudo é através da estadual. Então, assim, se quiserem também, pode divulgar meu telefone, entrar em contato comigo. Nós temos um grupo muito bom aí, com as meninas maravilhosas, que todas estão participando desse grupo de trabalho. Somos 6, tá? Por enquanto. Esse grupo de trabalho, o que seria exatamente? É que a gente fez para organizar o Agosto Lilás, né? Tá. É porque dentro do movimento... Para ficar pelo visto, né? Não, é que dentro do movimento a gente acaba assim, como é um grupo de WhatsApp com várias pessoas, a gente, né, foi criado um grupo de pessoas que estavam, de mulheres disponíveis para organizar o Agosto Lilás, né? São mulheres da marcha junto com as mulheres do movimento. Então, assim, um grupo muito bom, por sinal, e mulheres, assim, estão aí para a luta com nossos desafios diários, mas estamos conseguindo. E aí vem aí Agosto Lilás, vem o Novembro Amarelo, e vamos estar juntos, vamos dar as mãos e seguir nessa luta. Só para finalizar, como que é o diálogo com o poder público de forma geral? Olha, aqui em Campos, você quer saber em Campos ou você quer saber o geral? Aqui em Campos, principalmente. Bom, aqui em Campos, a marcha tem contato, no caso, eu faço parte de uma comissão lá do Conselho da Mulher, tá? O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A gente consegue dialogar, é um diálogo básico, assim, porque a gente não é conselheira, mas eu consigo dialogar, a gente consegue. É que o movimento social ele tem uma peculiaridade, né, de lutas. Nós estamos reivindicando ao governo, né? Nós estamos reivindicando para que o Estado nos ajude. Então, assim, muitas vezes esse diálogo é de embate em outros lugares, mas aqui em Campos ele está sendo tranquilo, né? Não temos tanto diálogo assim, mas o pouco que estamos tendo dá para construir, de repente. Assim, eu só acho, assim, eu queria dar uma sugestão, que o que eu penso, né? Um diagnóstico meu, coisa pessoal, e eu acho que Campos tem muito equipamento que em outros lugares não tem, como você disse. Lá, inclusive, na cidade que eu morava, no Rio Grande do Sul, não tem o CEAM. Está sendo implantado agora. Mas o que a gente precisa entender é que esses equipamentos, eles precisam trabalhar juntos, eles precisam trabalhar em rede. Eles precisam conversar entre si. Né? Lá a gente tinha eu era presidenta do Condim, e a gente tinha um grupo onde todos os equipamentos conversavam ali. E a gente não precisava esperar, tipo, aquela mulher quer solicitar a medida protetiva, a DEAN já informava ali no grupo, gente,
fulana de tal já veio aqui, já agiliza a medida dela. Então, assim, a gente conseguia fazer esse trabalho em rede, o fluxo era muito mais, sabe, o fluxo de trabalho de cada organização. Então, assim, a gente conseguia atingir, a gente conseguia enxergar as reuniões de rede, a gente conseguia enxergar onde estava o espaço vazio, como você disse, né? Tem tantos equipamentos, o que é que falta? Eu acho que o que falta é isso, a gente trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, movimento social, governo, Estado, para que a gente consiga, na verdade, enxergar onde está a falha. Porque essa falha que a gente falou da medida protetiva é uma falha realmente do Estado. É uma falha, eu estou falando do Estado como federação. O sistema, né? O sistema, por quê? Essa mulher, ela está com medida protetiva, mas ela não é protegida 24 horas. Ela liga para a Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, quando ela vê que esse ser humano, o agressor, né? Que a gente não gosta de chamar de agressor até então, mas me perdoe, mas eu chamo. Esse agressor está se aproximando dela. Só que quando ela não vê, como aconteceu com a enfermeira, como aconteceu com aquela outra moça que ele se escondeu no bar dela, na lanchonete. Então, assim, a gente precisa de um chip nele, a gente precisa de uma tornozeleira, precisa... esse sistema precisa ser um pouco mais reagente. Exatamente. Não é ficar esperando. Porque não adianta você ter os equipamentos e esses equipamentos serem locais que o tempo todo fique esperando ir até ele. Ele também tem que sair de lá. Ele tem que ter, ou seja, tem que existir, mas tem que ter essa equipe que, de uma certa forma, vá até a comunidade, que vá até os CRAs, como você falou, até os CREAs. Todos os equipamentos que existem, eles precisam serem utilizados exatamente. Precisa trabalhar lá na ponta, precisa na base. E como a Gisele disse, mas isso não é um motivo para desencorajar as mulheres muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? A gente tem muito mais positivo, né? Muito mais casos que sejam positivos com a medida protetiva do que sem. Né? Ao contrário, se a gente pensar esse assassino, né, no caso que eu falei, né, que ele chegou a matar a ex-companheira, imagina o que ele faria. Sim, tá? Imagina o que ele faria se ela tivesse com ele mantido o relacionamento. Então, assim, não podemos, né, também cair nesse discurso que pode servir para alimentar esse ciclo de violência. Que denunciar vai ser pior. Não, pior é ficar, né, reproduzindo e refém dessas relações violentas. E né? se você não tem confiança no Estado, de alguma forma, confie nos movimentos que estão aí para dar um suporte, porque eles vão te ajudar e é isso. Os movimentos coletivos também, que são muito fortes, que vão fazer essa garantia de Estado, porque muitas vezes a mulher, né, ela tem medo de não ter essa garantia, mas quando ela se une a movimentos como esse também... Sim, mas é aí uma rede de apoio. É uma rede de apoio. E eu pergunto, e não dá mais tempo, mas eu pergunto, cara, é só para a gente entender... E aí tentar destravar a cabeça das pessoas. Se eu tenho medo de denunciar por conta do sistema, e eu vendo um caso desse, de uma mulher sendo morta, mesmo tendo medida protetiva, qual garantia que eu tenho, no caso uma mulher, estando com o meu marido, né, violento? Qual garantia que eu tenho em não denunciar, mas permanecendo com o potencial criminoso ali todo aquele filme, Dormindo com o Inimigo. Mas é que então, se você não tem proteção, se você tem medo de não ter a medida protetiva exatamente conforme é o sonho de todo mundo, mas e qual a outra garantia que você tem, então, de permanecer aí onde você está sendo agredida, sendo violentada, sendo assim, a gente torturada? É muito fácil do lugar de onde nós estamos falar, né? Mas, assim, o Estado ele precisa garantir que essa mulher seja protegida. O que não foge o direito. Porque, assim, muitas dessas mulheres, elas não têm uma vida financeira, ela não tem como se manter. Tem nem para onde ir, literalmente. Então, assim, o Estado ele precisa proteger essas mulheres de uma maneira que ela tenha o que fazer, ela tenha para onde ir. Então, assim, essas mulheres elas precisam ser capacitadas, elas precisam, sabe, muitas delas não têm o primeiro grau, não tem o segundo grau. Então, assim, essas mulheres precisam ser protegidas pelo Estado ao ponto dela denunciar e ela ter
um subsídio, ela ter como se sustentar, ela ter... Porque, assim, os filhos, o agressor, ele tem obrigação de sustentar, né? Financeiramente. Sim. Mas, assim, o Estado, ele precisa proteger essas mulheres de todas as formas. Perfeito. Né? Olha, posso fechar só com uma informação? Em 2022, foram pedidas 47,6 mil medidas protetivas. Foram no Rio de Janeiro. Só no Rio? Só no Rio de Janeiro. Quanto? E 47,6 mil no judiciário. E aí... Só que os feminicídios foram 85, e dessas 85, só 14 que tinham medidas protetivas. Então, quer dizer, né, para reforçar que usar a lei, né, para se proteger é o caminho que as mulheres vítimas de violência precisam seguir. Exatamente. Por mais difícil que isso pareça, porque a solução alternativa, que seria permanecer, é um risco que não muito maior. Várias lições a gente tira hoje dessa conversa aqui, e essa roda de conversa mais tarde vai amplificar ainda mais isso, então todo mundo convidado no Santa Paciência, Casa Criativa, né? Barão de Miracema 81. Na Barão de Miracema 81, ali bem pertinho do centro, às 18 horas. Perto da Beneficência. Perto da Beneficência, entre ali a Gil de Góis e a Beneficência, logo na esquina, quase na esquina da Gil de Góis ali. Show. É fácil de achar. Agradecer mais uma vez as meninas aqui por estarem aqui, espaço sempre aberto, sempre que tiver os eventos, mesmo que a gente não consiga estar aqui, mas se quiser que a gente divulgue, a gente vai estar divulgando. E o que a gente falou aqui é que essa política que a gente tanto fala do Estado, ela tem que começar lá na base, com essas meninas que estão na escola, para que elas possam aí se tornarem realmente empoderadas de fato, né, do que se propõe um empoderamento, né, que é isso, que elas possam entender o lugar que elas podem estar, onde elas querem estar, mas que elas também tenham um respaldo disso, porque não adianta falar isso para elas se elas não estiverem respaldadas, né, para isso. Então, Perfeito. Muitas vezes o que acontece é a gente fala, mas não dá esse respaldo lá na base. Então, que o espaço sempre esteja aberto para vocês. Perfeito. Deixa eu fechar com Gisele. Eu comecei com você, deixa eu fechar com a Gisele primeiro aqui. Gisele, obrigado. Prazer te conhecer. O Rodrigo já disse tudo, né? A gente só reforça. Porta aberta. Seja bem-vindo. Eu espero que seja a primeira de muitas conversas aqui com vocês. Foi um prazer. Obrigada, gente. Valeu. Minha querida Magnólia, obrigado também. Foi um prazer imenso. Seja sempre bem-vinda. Reforçando o que o Rodrigo falou, porta aberta. Muito obrigada, sim, para a gente foi muito importante essa divulgação, tá? Esperamos todas, todos e todos, vocês estão convidados, tá bom, gente? Então, até mais tarde e, como disse a Gisele, que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. Rodrigo, muito obrigado também, sempre bom ter a sua presença aqui nessa bancada amanhã. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Já, que bom, hein? Que maravilha, né, gente? Amanhã é dia de política aqui. Também. Isso. Então vamos estar junto aqui amanhã, se Deus permitir. E Ele quer. E vamos lá dar um beijo em Dona Sebastiana. Falar para ela. Ver se ela está lá. Vamos lá, gente. Fechando aqui o programa de hoje, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência. E amanhã, 7 horas de volta. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. 98,3